Encontros com o futuro, hoje com uma convidada muito especial, Daniela Antônio, gerente de Digital e Comunicação na Eucerin Brasil. Meu nome é Matthew Schertz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Daniela, conta para a gente o que faz a Eucerin. Eucerin é uma marca do grupo Beiersdorf. O grupo Beiersdorf é um grupo alemão que faz parte de marcas como Nivea, La Prairie, que são famosas aqui, né, no Brasil. E a gente está aí há mais de 120 anos, né? A marca está em mais de 200 países. Sim. E Eucerin, em particular... Existem mais de 200 países? Existem mais de 200 países. E Eucerin é a primeira marca de skincare medicalizada do mundo. Sim. Então, a gente realmente é uma marca extremamente tradicional. Inclusive, a Beiersdorf, ela nasceu, foi fundada em 1882, lá na Alemanha, em Hamburgo, Sim. que é onde ainda fica a nossa sede. Sim. E o que faz skincare medicalizada? É uma marca de dermocosméticos. Então, Tá. qual é a diferença entre cosmético e dermocosmético? É basicamente a concentração de ativos. Tá. Né? Então, hoje, quando a gente fala de um cosmético, a gente fala de um cosmético que vai tratar da sua pele, mas ele tem uma concentração mais baixa e, portanto, acaba tendo aí... Concentração de medicinas. E de ativos que, de fato, vão fazer a diferença na sua pele. Sim. Então, vou pegar aqui um ativo que é famoso, muito famoso hoje, é o ácido hialurônico. Hoje tem ácido hialurônico até no shampoo, né? Realmente é um ativo que ficou aí muito massivo, né? Sim. O que diferencia um produto que é cosmético, que tem ácido hialurônico, de um produto dermocosmético? Com certeza vai ser a formulação, então o ácido hialurônico está vinculado com quais outros ingredientes e, de fato, a concentração daquele ativo. Como ele foi elaborado, né? Então, tudo isso faz a diferença e aí a gente acaba tendo essa grande mudança entre um cosmético e um dermocosmético. É importante também frisar que o dermocosmético... faz... O dermocosmético. O dermocosmético. Por exemplo, no nosso caso, Nivea é a marca que tem os cosméticos, né? Então você vai na farmácia, compra o potinho da Nivea, e aí acho que todo mundo conhece o potinho azul de Nivea, por exemplo. Eu já passei. Então, é um grande... eu acho que é o produto mais conhecido aí, né? A gente tem muitos cases de passando de geração em geração, né? Sim, então, sim. Essa é a grande diferença. E é importante também, quando a gente fala de dermocosmético, é aquilo que quando você vai no dermatologista, ele te indica para passar. Tá. Então, puxa, eu tô com uma acne, eu tô com um melasma. O seu médico, o dermatologista, ele vai te indicar dermocosméticos, porque de fato eles estão desenvolvidos juntamente com dermatologistas, tem toda uma parte muito forte científica por trás. E é isso que basicamente faz a diferença, e é aqui que Eucerin está posicionado, e é isso que Eucerin faz hoje. Tá, perfeito. Quanto tempo está no Brasil? 7 anos a gente está no Brasil. Mas Nivea é muito anterior a isso. Faz bastante tempo importado, que Nivea... é isso? É que Nivea tem uma fábrica aqui no Brasil, Tá. Que fica ali em Itatiba, e não todos os produtos, mas vários dos produtos que a gente comercializa hoje no Brasil são feitos localmente, diferente de Eucerin. Em Itatiba? Em Itatiba. Sei. Diferente de Eucerin, que é 100% importado. A gente Tá. não fabrica nenhum dos produtos aqui no Brasil, mas faz 7 anos que a gente está aqui no mercado, e aí, só te dando um parâmetro, Eucerin é a segunda marca de dermocosméticos no mundo. Então, realmente é uma marca muito grande já em vários países, porque ela é muito antiga, como eu comentei, tem Sim. 120 anos. Aqui no Brasil a gente está, de fato, há 7. Mas a marca é Eucerin dos produtos Exato, mesmo. Eucerin. Sei. E eu preciso de receita médica? Você não precisa de receita médica, Tá. não é um produto manipulado, mas você pode ir ao dermatologista e ele pode te indicar aquela marca. Tá. Mas se você quiser chegar na farmácia, por exemplo, e comprar um produto de Eucerin, você pode. Sim. Você quais pode são os comprar produtos? online. Por que eu compraria? Depende da sua necessidade de pele, né? Eu acho que todas as marcas de dermo, e Eucerin em particular, a gente é muito focado acho que o propósito de Eucerin, ele é transformar a vida das pessoas através do cuidado dermatológico. O que isso significa na prática, né? Significa que a gente acredita muito que o que a gente tem na pele, né,
como você se sente, os seus problemas de pele ou aquilo que te aflige quando você olha no espelho, quando você sente, porque a nossa pele de fato é o nosso maior órgão e quando a gente não tá bem, a gente não fala, né? Quando a gente tá estressado, a gente acaba tendo alergia, tá tudo muito conectado, né, com a nossa Sim. pele. E aí você vai buscar um dermatologista quando você tem uma questão. Então, putz, eu tô com uma acne, eu tô com uma alergia, eu tô com um melasma, por exemplo. E aí eu vou falar de melasma especificamente porque a gente aqui no que Brasil... é melasma? Melasma são aquelas manchas escuras que a gente tem na pele. Sim, eu tenho... Você tem também? Sim. Ela pode acontecer, enfim, por muitos fatores, especialmente em mulheres. E ela dá de forma espontânea, de forma hormonal. Tem gente que, enfim, desenvolve melasma depois de ficar grávida, por exemplo, durante a gravidez. Melasma não é uma doença que tem cura, você só consegue tratá-la. E aí, por que eu dou o exemplo do melasma? Porque Eucerin hoje, ainda que a gente tenha apenas 7 anos no Brasil, nós somos o número 1 em clareadores, que são os produtos que tratam do melasma, das manchas escuras na pele. Sim, e clareia. E clareia, porque a gente tem um ativo patenteado, que se chama Thiamidol, é um nome meio complicado, que tem um jeito de operar na nossa pele mais complicado ainda, que eu não vou tentar te explicar aqui, porque tem uma questão de melanócitos, enfim, a gente vai entrar numa coisa muito científica aqui. Mas, basicamente, ele é como se fosse uma chave. Pensa numa chavezinha. E pensa que aquilo que produz a melanina no nosso corpo, ela é uma fechadura. O Thiamidol, ele é o único que encaixa perfeitamente nesse composto para garantir que a sua pele vai parar de produzir aquela melanina em excesso, porque no fim das contas a mancha escura nada mais é do que a produção exacerbada de melanina naquela região. E aí ele vai fazer com que isso pare de acontecer. E aí por isso que a gente vê melhora e assim, de fato, é um produto muito inovador, é uma patente assim que a gente recebe muitos depoimentos de transformação de vida mesmo. Porque quando a gente fala de melasma, especialmente, é algo que não dói, né? Não é uma coisa que você consegue tomar um remédio, por exemplo, mas ele impacta muito, especialmente na autoestima. Eu, pessoalmente, conheci muitas mulheres que não saíam de casa sem passar uma maquiagem, não iam na padaria, porque, de fato, tem uma pele muito manchada e a gente sabe, acho que a gente até vai entrar nesse ponto depois, como a sociedade enxerga as mulheres, que você, né, tem aí uma certa dificuldade de ser aceita, e isso, de fato, impacta muito nessa autoestima. E aí, enfim, a gente ter uma linha de produtos, que na verdade não é um produto só, tem uma linha de produtos que tem esse ativo, garantem que vai ser um tratamento que de fato vai funcionar. Porque, além de tudo, quando a gente tem melasma, é muito difícil, como eu comentei, ele não tem cura e é muito difícil de tratar. Tem muitos procedimentos que acabam deixando a pele esbranquiçada, então ao invés de você ficar com uma mancha escura, você fica com a mancha muito clara. Então, de qualquer maneira, é complexo. Então, assim, exige um tratamento a longo prazo e Thiamidol é um ativo novo, né? A gente lançou, se não me engano, faz uns 4 anos. Então, o que a gente mais vê são mulheres que estão a vida toda buscando receitas e buscando formas e, de fato, estão extremamente frustradas com esse movimento de ficar, né, buscando essa solução que não encontram. E a gente sabe que tem muita receita caseira, que às vezes piora, inclusive, né? Do tipo, limão com água, esse tipo de coisa? E eu não vou nem entrar nesse mérito, porque realmente são coisas disso para pior, que as pessoas tentam, as pessoas fazem qualquer coisa para tentar acabar com aquela mancha. E muitas delas acabam piorando, agravando o caso. Tem muitas coisas que, inclusive, dentro do consultório médico, a gente acaba tentando fazer, e acabam tendo efeitos colaterais, efeitos reversos. Então, quando a gente chega com um produto desse, né, que tem uma inovação muito forte tecnológica, você acaba, né, facilitando e deixando aquela pessoa um pouco mais esperançosa, sabe? Então, acho que eu gosto de falar desse caso, desse produto, porque é um pouco sobre isso, que é para isso que a gente existe, no fim das contas, como marca, sabe? Sim. Esse é um produto vários, você falou. A gente tem esse... Pode falar os nomes, conta pra mim, porque eu quero comprar. Ótimo. Então eu vou te contar. Toda a linha anti-pigment de Eucerin, ela tem Thiamidol. Anti-pigment. Pode anotar, né? Tá bom. E aí a gente tem aí um anti-pigment do Eucerin. E aí cada um da linha, ele obviamente,
formulado com outros ingredientes, e aí isso faz com que os produtos tenham multibenefícios, né? Então, por exemplo, a gente tem o antipigmento Dual Serum, que tem licochalcona e ácido hialurônico, que ele é um... Você falou um monte de coisa agora. Eu falei um monte de coisa agora, mas basicamente ele serve para uma pessoa que tem ali um melasma, mas que também quer cuidar da hidratação e das rugas da pele. Sim. Então, ele é um... Então tem que passar em todo lugar. Você passa de 2 a 4 vezes de aplicação, de fato. Por dia? Por dia. Tá. Mínimo 2, máximo 4. Tá. E aí, então, a gente tem o Dual Serum, a gente tem um antipigmente noite, que ele é com dexpantenol. Então, para que serve dexpantenol? Ele vai fazer um processo de reparação da pele, então por isso que é importante passar a noite. Essas coisas que as mulheres passam para dormir? É tipo isso, porque a nossa pele, ela faz o processo dela natural de reparação durante a noite. Sim. Então, o dexpantenol, ele ajuda nesse processo, né? Ele acelera esse processo. Sim. Tem o antipigmento óleos, por exemplo, que é focado para olheira, Sim. que todo mundo tem, né? Infelizmente, a gente vê até crianças hoje que tem olheira. A olheira também é uma das maiores queixas que a gente vê em consultório médico, então a gente tem um produto especializado para isso. Como é que chama esse? Antipigment óleos. É bem simples. Antipigment sempre vai ser o nome principal, e aí você vai ter uma série de outros produtos e cada um ali com o seu benefício adicional, dependendo daquilo que você procura. E são caros? Não são caros, considerando que a gente está falando de um mercado de dermocosméticos, né? Tá. Quando a gente compara com o mercado de cosmético, a gente tem ali um pricing acima, porque a gente está falando, de novo, né, de concentrações e formulações que são diferenciadas, né? E aí, portanto, tem um preço, de fato, diferente do mercado massivo, mas é um preço padrão de mercado de dermocosmético, né? Tem várias outras, concorrentes aí, e o preço é o preço médio de mercado. E compra na farmácia? Compra na farmácia. Qualquer farmácia. Mas é importante... Farmácia, lojas especializadas, tem na Beleza na Web, na Época, na Amazon, você consegue encontrar em vários lugares. Sim. Mas é importante sempre reforçar, porque qualquer tratamento, qualquer produto que você for passar, você precisa passar com o seu dermatologista. Tá. É fundamental. Acho que todas as marcas de cosméticos, elas têm os seus produtos e elas vendem diretamente para o consumidor. Você não precisa de receita, como eu te comentei. Mas é muito importante que a gente lembre que o dermatologista é o médico que estudou lá muitos e muitos anos para garantir que ele vai cuidar da sua pele do melhor jeito possível. Sim. Então, sim, fazemos nossa parte, né? Sim. Que é garantir que a gente tenha produtos com excelência no mercado, mas a gente tem o nosso pilar, ele passa quase que fundamentalmente através do médico, dermatologista, sabe? Inclusive, Eucerin foi criada por um farmacêutico junto com um dermatologista, lá atrás, muitos anos atrás. Então, tá no nosso DNA, na nossa essência. Perfeito. Daniela, você foi convocada como uma líder de marketing. Conta um pouco da sua carreira, como você entrou nessa área. Conto sim. Sempre na Eucerin ou não? Não, eu estou em Eucerin faz 5 anos, tá. Mas eu já trabalho há um tempo com digital. Eu comecei minha carreira na área de educação, depois eu trabalhei um pouco com moda. Com educação? Eu trabalhei na Pearson Education antes de ser Wizard, Sim, sabe? Eu sei o que é. Dando aula de inglês? Ou... Dei aula de inglês depois. Quando eu trabalhei na Pearson, eu era de fato interna da companhia, trabalhava com o ELT, mas trabalhava ali dentro na parte de marketing, fazendo os livros para... ELT, explica pra gente o que é. English Language Training, que é quando você... É basicamente quando a gente faz ali todos os livros e materiais para que os professores consigam dar as aulas ali de inglês, né? E aí era um pouco do que eu fazia, isso início de carreira. Depois eu fui trabalhar na Restock, que é uma das empresas aí de moda, então Lily Blanc, John John, tem algumas marcas aí. E no digital também. Também, sempre marketing digital. Depois eu fui fazer um intercâmbio e quando eu voltei eu quis experimentar um pouco de como era a agência, porque eu sou formada em publicidade com habilitação em marketing. Mas durante a faculdade eu não tive interesse em trabalhar em agência, eu queria de fato trabalhar em empresa logo no início. Mas quando eu voltei do Canadá, que foi onde eu fiz o meu intercâmbio, eu quis entender como que era esse mundo de agência, sei que pudesse fazer sentido ter a visão dos dois lados. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com marketing em empresa, mas eu achei que pudesse ser um diferencial ter as duas visões. E fui trabalhar como mídia, né? Então eu fazia toda a parte de mídia online.
Trabalhei alguns anos com isso, trabalhei na Havas, na Cubo, e aí depois voltei para o mercado do lado de cá, e aí fui trabalhar na antiga Viacom, que agora é Paramount. Eu cuidava de Nickelodeon, pan-regional. Sim. Então fiquei alguns anos ali no setor de entretenimento, e aí na sequência vim para Eucerin e tô aqui até hoje. Me diz uma coisa, qual é o segredo de marketing digital bem feito? Uau! Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que não tem um segredo, eu acho que a gente precisa pensar especificamente, quando a gente fala em digital, a gente fala de estar sempre o tempo todo revendo o que você conhece. Tá. Porque eu acho Muda toda hora. Muda toda hora. E se a gente achar que a gente sabe, é porque a gente definitivamente não sabe. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, é que você tem que estar sempre em evolução, você está sempre olhando para o próximo passo, tem que estar sempre olhando para as novas ferramentas, as novas plataformas. As antigas plataformas, elas mudam de jeito de trabalhar, né? Então, eu acho que... O que significa isso? Conta pra gente um pouquinho, dá um exemplo. Claro, assim. Eu acho que eu sei, mas eu quero confirmar. Obviamente. Vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, de plataformas de publicidade, né? Como o Instagram. Como o Instagram, que hoje em dia a gente fala do Meta, né? Tá. Quando eu era mídia, lá atrás, um tempo atrás, a forma como você colocava campanhas no ar, o objetivo daquela campanha, a forma como você otimizava, a própria plataforma, ela funcionava de uma maneira. O algoritmo, ele olhava... de uma forma para os conteúdos, mesmo o conteúdo de criação, né? Conteúdo de hoje que a gente chama de influenciadores, Sim. ou das próprias marcas. Sempre fez parte do meu trabalho olhar para essa visão holística, não só dentro das campanhas de marketing que a gente faz, mas também da parte que a gente chama de orgânico, né? Então, qual é o papel da marca nessas redes de forma orgânica? O que eu estou conversando com esse consumidor? O que eu fazia um ano atrás não funciona hoje. Justamente porque o algoritmo ele vai mudando e se adaptando com os novos tempos. Então, até esses dias eu estava vendo um conteúdo ali naquele @contente você, não sei se você conhece. Não. É uma banca digital que, enfim, fala de vários temas. E um dos temas que eles trouxeram há umas semanas atrás foi justamente como o algoritmo do Instagram muda. E há um ano atrás a gente estava falando de, putz, eu olhava a minha timeline baseada em quem eu seguia e o que estava acontecendo naquele momento. Hoje em dia, você é bombardeado por coisas de pessoas que você não conhece, baseada nos seus interesses. Muitas vezes as pessoas que você segue não são aquelas que você recebe conteúdo. Você recebe um conteúdo de 3 dias atrás. Então, assim, as coisas mudam muito rápido e você precisa garantir que tanto a sua marca, o seu negócio estejam sempre olhando para jeitos novos de fazer aquilo que a gente acredita que seja. Então, obviamente, a gente tem que setar objetivo, saber o que a gente quer, entender o mercado e estar sempre com o coração palpitando, né? Qual é a próxima coisa que vai acontecer? A gente fica um pouco à mercê das plataformas. Completamente à mercê das plataformas. Eu acho que também à mercê de como o consumidor, a jornada do consumidor também muda muito, né? O tempo todo. O que ele está consumindo, como ele está consumindo, quem ele está consumindo, quem ele está identificando nesse momento que é relevante para ele, que vai fazer sentido numa etapa, por exemplo, de consideração. Então, a gente até, recentemente, eu também fico responsável pela parte de influência, né, de marketing de influência, e a gente estava discutindo muito isso recentemente, porque a gente está mudando, a Beiersdorf está mudando toda a forma de trabalhar com influenciadores, justamente porque a gente sempre esteve na mão dos criadores de conteúdo, e há um tempo atrás os criadores de conteúdo, eles faziam um papel extremamente massivo, né? Então a gente pegava pessoas que tinham muitos seguidores, né? Todas as marcas queriam aquelas mesmas pessoas para falar de coisas completamente diferentes. Então tinha um dia a pessoa estava falando de sapato, no outro dia ela estava falando de whey, no outro dia ela estava... Só que aquela pessoa era quase como uma celebridade da Globo, só que dentro do Instagram. Tá. Hoje a gente já percebe que mudou completamente também esse formato de trabalho, né? A gente percebe que a gente precisa olhar para a jornada de funil de conversão também dentro de criadores. A gente percebe que cada campanha, baseada no seu objetivo, precisa se conectar com um tipo de criador. Não é mais necessariamente sobre o criador, e sim sobre com quem ele está falando. Então, assim, as coisas vão se complexificando, mas eu acho isso positivo. Por quê? Porque no fim do dia você descentraliza um pouco
o jeito de fazer marketing, né? Você deixa de entender que existe só uma única forma a fórmula do sucesso e passa a entender que existem outras maneiras, não é só sobre ter muito dinheiro e colocar muita grana na televisão e contratar a pessoa que está na novela e você fez o seu trabalho e check, e deu tudo certo. Eu acho que hoje tem muitas outras formas de hackear esse sistema e não necessariamente você precisa mais daquele padrão de preciso ter muito investimento, preciso ter uma marca muito famosa, preciso ter um produto muito famoso e uma pessoa muito famosa atrelada para que dê tudo certo. Eu acho que tem outras maneiras de trabalhar. E aí eu acho que tá o desafio de todos os dias, sabe? Tem a coisa de testar e conseguir errar e aprender muito rápido no digital, que é uma das coisas que eu mais gosto e por isso que eu tô nessa área, eu acho também, porque você vê o resultado muito rápido e aí na próxima você já descobre que tem que fazer diferente e tá sempre fazendo diferente, comparando os dados. Então, e muda todo dia. E muda todo dia. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o grupo de afinidade de equidade de gênero. Sim. Eucerin, você é líder disso. Sim. O que significa isso? Ai, vamos lá, esse é meu assunto favorito. Eu acho que a gente já está numa jornada de D&I, que é Diversidade, Equidade e Inclusão, que já faz alguns anos dentro da Beiersdorf Brasil, né? Beiersdorf Mundo também, mas aqui no Brasil eu posso falar por experiência própria. Então existem muitos caminhos que a gente já trilhou, coisas que a gente acertou, coisas que a gente errou. E uma das coisas que eu acredito que são um dos nossos maiores acertos foi ter criado os grupos de afinidade. O que são os grupos de afinidade? Quantos colaboradores são no Brasil? Puxa, acho que são 200, considerando fábrica, tá? Tá bom. E aí, o que acontece? O que são os grupos de afinidade? São grupos de pessoas que têm ali, de alguma forma, interesse em trabalhar com aquele assunto, né? De forma voluntária, né? Mas que é para, de fato, acelerar as pautas de D&I. Eu hoje sou líder de equidade, porque é um dos temas mais importantes. Eu, de fato, me considero uma pessoa muito ativista desse mundo como um todo, mas especialmente de equidade de gênero, porque é onde eu consigo, de fato, ter uma voz um pouco mais, né, enfática aqui. Mas a gente tem grupos de afinidade de raça, a gente tem grupos de afinidade de orientação sexual, de sustentabilidade, de deficiência, de gerações. Então, assim, cada um desses grupos de afinidade tem um papel muito importante para a companhia, que é levar as pautas para a discussão, que é gerar letramento, né? Então, falar de capacitismo, de racismo, de machismo, enfim, de todas as coisas que o mundo corporativo nem sempre está pronto para ouvir. Nunca, talvez, não sei nem se é sobre estar pronto ou sobre querer, acho que a gente tem que romper algumas barreiras. E o grupo de afinidade, obviamente, né, quando você está sustentado pela companhia, né, e a gente tem aí padrinhos muito relevantes, a gente tem CEOs da empresa que olham para isso de forma... É de fato um pilar relevante para a companhia, a gente não está nadando contra a maré, ainda bem. Isso faz com que essas pautas sejam movimentadas de forma mais rápida, né? Você acelera algumas conversas. Então, por exemplo, ano passado a gente bateu a meta de equidade de gênero na liderança mundial. Então, 50,1% das lideranças do mundo de Beiersdorf são mulheres. Sim, perfeito. Quando a gente fala disso, pode parecer pouco, mas assim, faz toda a diferença quando a gente tem lideranças femininas. A gente tem hoje... Porque as lideranças precisam ser diversas, né? A gente precisa ter... Acho que no fim do dia, independente de qual é o tema que a gente está falando, a gente precisa lembrar da importância de termos diversidade em todos os níveis, né? E normalmente o que a gente percebe? A gente percebe a diversidade no fundo ali, sabe? Em estagiário, em analista, porque é onde é mais fácil de recrutar. E eu vou colocar mais fácil entre muitas aspas, porque não é aquilo que eu acredito, mas é o que as empresas hoje acabam entendendo que é mais fácil. Sim. Eu dou oportunidade igual para quem está entrando no mercado. Tá, mas como é que você vai desenvolver essas pessoas? O que você vai levar em consideração? Você vai usar a mesma régua para todo mundo? E quando você tem lideranças femininas, lideranças pretas, lideranças LGBT, lideranças transexuais, lideranças que são de fato diversas, você traz para a conversa as coisas que
com todo respeito para essa sala aqui, homens brancos héteros não pensariam, Sim, né? sim. Porque não necessariamente, eu nem vou entrar no mérito aqui do que é patriarcado e, nossa, é um homem extremamente machista. Por vezes mas por vezes é simplesmente homens que estão vivendo a vida deles com aquilo que eles acreditam, aquilo que eles foram criados, baseados nessa sociedade que a gente sabe como ela é, e não vão ligar o Lé com crédito. Tipo, nossa, eu poderia estar fazendo isso diferente. E quando a gente tem outras pessoas que têm vivências diferentes, você tem um ambiente muito mais democrático, você tem um ambiente muito mais inclusivo, diverso e também inclusivo e diverso de ideias, né? Porque quando a gente tem pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes, que passaram por coisas diferentes, a gente tem outras formas de pensar. E aí a gente também percebe que lugares em que tem pessoas muito parecidas, com jornadas muito similares, né? Então, todos eles meio que do mesmo lugar, que vieram na mesma faculdade. Para onde a gente vai? Como é que a gente pensa fora da caixa com pessoas que sabem pensar igual, né? Então, eu acho que diversidade é um pouco sobre isso, e equidade de gênero também é sobre isso. É óbvio que quando a gente fala de equidade de gênero, a gente tem muitas outras pautas políticas e complexas, quando a gente fala até de equidade salarial, de equidade de oportunidade, de, enfim, machismo e assédio dentro de empresas, de companhias. Mas no fim do dia, para a nossa conversa até um pouco mais leve, a gente está falando especificamente também da Beiersdorf, eu acho que a importância da gente atingir metas como essa são justamente isso, a gente ter também em quem se espelhar. Porque eu, por exemplo, sou uma líder aqui, eu sou uma gerente, né? Uhum. Eu tenho alguns analistas, né, na minha equipe. Se toda a cadeia, quando a gente olha para cima, todo mundo é homem, todo mundo é branco, todo mundo é parecido, tem aquele mesmo formatinho, e você não é, como é que você se enxerga chegando naquele lugar, né? Então eu acho que tem muitas formas da gente olhar para a diversidade, tem muitas camadas e tem muitos recortes, mas eu acho que quando você tem, assim como é importante ter na televisão representatividade, eu acho que representatividade ela é importante em todos os meios, inclusive e especialmente no meio corporativo, porque aí não só você gera novas formas de pensar, mas você também incentiva pessoas que nunca se imaginaram chegando naquela posição, passam a começar a ter aquela ambição. Olha, se ela conseguiu, talvez eu também consiga, né? E aí, obviamente, a gente tem que sempre lembrar que ter essas pessoas nessas posições não significa que elas levantem as bandeiras e que elas estejam 100% prontas para discutir diversidade de gênero, por exemplo, né? Todo mundo vive numa sociedade machista, todo mundo vive nessa mesma sociedade patriarcal. Então não é porque a gente tem uma mulher na liderança que ela é uma mulher totalmente feminista, que sabe todas as pautas. Não, isso não significa. Por isso que é importante ter os grupos de afinidade. Perfeito. Porque aí você garante que essas conversas vão acontecer e que essas pessoas que estão na liderança, as pessoas que estão no middle management, as pessoas que estão ali na operação, elas vão ter a oportunidade de ver essa companhia sendo modificada e sendo transformada. Elas vão poder ter acesso a conteúdos que elas nunca tiveram antes. A gente vai poder ter discussões que a gente não imaginava ter dentro desse ambiente, porque esses grupos de afinidade vão fazer esse papel. Daniela, muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Foi uma aula, aprendi muito sobre dermatologia e vários outros assuntos. Obrigada a você. E espero que possa voltar no futuro e nos atualizar. Com certeza, aceito o convite. Obrigado. Obrigada.